O Senhor não mostrou a terra para Abraão antes de Abraão sair. O Senhor não revelou a terra para Abraão antes de Abraão sair debaixo do templo, debaixo da sua parentela, do meio da sua parentela, melhor dizendo. O Senhor não revelou para Abraão. O Senhor só mandou ele ir. Abraão não perguntou ao Senhor para onde ia, Abraão não questionou o Senhor, ele simplesmente foi. Esse foi de Abraão, esse sair de Abraão do meio da sua parentela, isso é obra. Obra é atitude, obra é ação. Então, quando Deus mandou Abraão sair, Abraão não falou: eu creio que Deus vai me mostrar, vai me dar uma direção, então eu vou continuar orando para Deus me mostrar a direção. Não. Abraão simplesmente obedeceu quando Deus mandou ele sair. Isso foi uma palavra rema que Abraão recebeu na vida dele. Quando Abraão recebeu essa palavra, Abraão saiu. E isso foi atitude, obra que ele tomou, segundo e mediante a sua fé. E mais na frente o Senhor faz uma promessa para Abraão, e essa promessa se cumpre, ou se dá início para se cumprir em Isaac. E depois de Isaac veio Jacó com os 3 patriarcas, dando continuidade na promessa que Deus fez para Abraão. Olha só, depois que Deus promete Isaac para Abraão, o tempo passa. Abraão já não recebe Isaac. Abraão e a sua mulher Sara não recebem Isaac de imediato. O tempo passa, a velhice chega, a ponto deles por um momento pensar que o Senhor tinha esquecido deles. Pastor, por que o Senhor afirma isso? Porque a sua mulher chega a dar a sua serva para ele se deitar com ela, e todos conhecem o desfecho da história. É chover molhado, não vou entrar em detalhe. Mas Abraão, depois disso, ele alcança a promessa de Deus. O Senhor dá ao seu filho Isaac, o seu único filho, que o Senhor dá na velhice. E a Bíblia diz que depois que o Senhor dá direção para Abraão, e Sara colocou o nome do menino de Isaac, que significa riso, alegria. Ou seja, quando Deus fez a promessa para Abraão, Sara já idosa, já avançada em idade, ela sorriu da promessa, chegou a duvidar da promessa. E pelo fato dela ter sorrido e duvidado da promessa, quando Deus cumpre a promessa, Deus fala: agora coloca o nome do menino de sorriso, de alegria, de riso, para você nunca se esquecer que tudo que eu prometo, eu cumpro. Meu Deus, essa palavra é uma condição, irmão. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. E o Senhor cumpriu na vida de Abraão e de Sara. Quando o menino veio, o único filho deles, a maior alegria que eles tinham, os dois já velhos, os dois já avançados em idade, o único filho que eles tinham, Deus deu para eles. Mas a Bíblia diz que na calada da noite, o Senhor vem para Abraão e pede para Abraão o seu filho, o seu único filho. A Bíblia diz que quando o Senhor pede para Abraão o seu filho, Abraão não questiona Deus. A Bíblia diz que Abraão pega o menino, chama o menino, já vista que ele já era um rapaz, ele não era uma criança, pega o menino e vai para o monte do sacrifício. Abraão prepara ali o seu transporte, prepara os servos e vão. No meio do caminho, o menino pergunta para Abraão: onde é que está? Eu vejo aqui a lenha, eu vejo aqui o cutelo, mas aonde que está o cordeiro para o sacrifício? E no meio do caminho, Abraão diz assim: Deus proverá. Olha só, é tão tremendo que quando Abraão chega no pé do monte, Abraão fala para o servo ficar, e Abraão diz para o servo: fique aqui, porque eu vou mais um menino e voltarei. Eu vou mais um menino adorar o Senhor e voltarei. A fé dele era tão precisa, tão convicta, que ele tinha certeza que se sacrificasse o menino no altar, Deus tinha o poder de ressuscitar o menino. Ele subiu com uma convicção tão grande que ia subir mais um menino, mas que ia voltar mais um menino. Ele falou: fica aqui, porque eu vou, mas voltarei. E não voltarei só, voltarei mais um menino. Isso é obra, isso é atitude. Então, quando Deus pede para Abraão, segundo a sua fé, ele toma a atitude, prepara o menino, ele sai da sua casa, da sua zona de conforto, prepara toda a liturgia do sacrifício,
e sobe para o monte do sacrifício. E essa sua atitude, essa sua obra foi determinante para que a sua fé fosse aperfeiçoada. É isso que Tiago está falando aqui. Tiago está falando que a fé de Abraão foi aperfeiçoada segundo a sua obra, a sua atitude, o que ele teve coragem de fazer mediante a sua fé. E aqui Tiago ele está nos mostrando que a nossa fé tem que ser exatamente desse jeito. A nossa fé não pode ficar apenas no campo da imaginação, a nossa fé não pode ficar apenas no campo do conhecimento, e a nossa fé não pode ficar apenas na palavra. A fé tem que ser, ela tem que andar lado a lado com a obra, com a atitude, com a ação. Não adianta dizer que tem fé se não tiver ação mediante a fé que diz que tem. Como por exemplo, a Bíblia diz aqui que a água meretriz, ela foi justificada pela sua obra. A atitude que ela tomou em esconder as espigas do Senhor para que eles não fossem mortos. Então, através dessa sua obra, quando Israel toma a cidade, a Bíblia diz que o Senhor poupa a vida dela por causa da sua obra, da sua atitude, por causa da decisão que ela tomou em esconder os espias do Senhor que subiu para espiar a terra que o Senhor tinha prometido, que mana leite e mel. Então, irmãos, aqui Tiago está nos mostrando perfeitamente que nós somos, a nossa fé é justificada mediante as atitudes que tomamos. A nossa fé é justificada segundo as obras que tomamos. Não tem como você falar para uma pessoa que tem fé. Você tem que demonstrar essa fé para as pessoas. E não somente pessoas, mas também no reino espiritual, no campo espiritual, na atmosfera espiritual. Quando você profere que tem fé, você tem que agir mediante essa fé. Você tem que se mover mediante essa fé. Isso é obras. Obras é atitude. O que tem de pessoas que dizem que tem fé, mas não conseguem tomar uma atitude mediante a fé que profere ter, que confessa ter. É uma fé morta. Assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé sem atitude, sem obra, é morta.